Muito bem, o que falar de um Palmeiras que deixa o Mundial de Clubes com 220 milhões, uma renda extremamente acima num torneio que a sua participação foi praticamente um convite. Vamos lá destrechar um pouco mais o que foi a derrota de Palmeiras para Chelsea. O que Abel Ferreira, na minha opinião, ele fez de errado e o que poderia ser melhor no time do Palmeiras. Vamos lá então. Bom, meu nome é João Pedro Barbieri do canal Barbieri Sincero e hoje a minha análise vai ser sobre Palmeiras e Chelsea e como que o Abel Ferreira vem errando no Palmeiras ao longo do tempo. Vamos lá então. Bom, como todos sabem, o time do Palmeiras é um time extremamente competitivo, com peças muito fortes de reposição. Porém, as peças de reposição do Palmeiras não é forte o suficiente para repor, por exemplo, uma perda de um zagueiro, de um lateral. O Palmeiras na janela do começo do ano contratou muito bem, só que contratou jogadores de nível mediano para fraco nas posições defensivas, como foi o caso de Bruno Fux e Mikael, e na parte do ataque contratou jogadores excepcionais, como é o caso de Vitor Roque, Paulinho, Facundo Torres e por aí vai. Bom, a derrota de ontem para o Chelsea foi uma derrota extremamente amarga, com um gol de falha de Everton. O Everton falhou extremamente feio naquele gol, um erro grotesco pra falar a verdade. Um cruzamento na área que o Everton achou que a bola ia passar cruzada, só que teve desvio do Giai e como que ele já tava rendido no lance, acabou aceitando o gol e deixando a bola entrar. Mas vamos lá então, foi ou não foi culpa do Everton? Na minha visão acho que foi, porque eu acho que ele tinha que ter ficado no gol e ele quis sair pra antecipar o cruzamento. Só que a partir do momento que teve o desvio, ele foi rendido já no lance. Então, tipo, ele se posicionou mal. Então foi um erro dele. Foi erro de posicionamento. A expectativa era de revanche contra o Chelsea. Pois em 2022, o gostou amargo, que nem café mesmo, do braço do Luan, que foi pênalti, aconteceu novamente. Mais uma vez o Palmeiras foi eliminado do Mundial com falha de um dos seus jogadores. 2022 foi o Luan. 2025 o Everton, um ídolo do clube. Bom, mas eu falo a verdade, eu acho que o Everton ele já vem errando há algum tempo, algumas bolas rasteiras, e ele tem dificuldade. O próprio gol do Palmer no primeiro tempo, o segundo também, cara, o Everton acho que já deu tempo, pra falar a verdade. Eu procuraria uns goleiro novo e tudo, é um goleiro bom, experiente e tudo, só que falta a agilidade de uma pessoa nova, vamos falar assim. Cara, você vê o Fábio, por exemplo. O Fábio, por mais que ele seja velho, ele tá muito bem posicionado. Ele consegue pegar várias bolas. E falando um pouco mais de experiência. Pra mim, o Palmeiras pecou muito na falta de experiência. Você vê, por exemplo, o Fluminense com o Thiago Silva na zaga. Thiago Silva na zaga do Fluminense é praticamente um técnico em campo. É um cara que chama a responsabilidade, consegue organizar o time. E ele foi um dos principais responsáveis por fazer o Fluminense classificar para a semifinal. O time do Palmeiras estava sem a sua figura principal, que era o Gomes. Só que, olha isso, tá faltando um medalhão no Palmeiras. Gomes, Piquerez, Murilo e Giai. Essa seria a zaga ideal do Palmeiras. Só que desses 4 jogadores, 3 estavam fora ou machucados. Tanto por cartão ou por lesão, como é o caso do Murilo. Cara, literalmente, o Palmeiras não tinha uma defesa sólida no começo do primeiro tempo. Até no fim do primeiro tempo. O Abel errou, ele mesmo em coletiva falou que ele achou que com o Reece James ia entrar, ele ia conseguir dobrar na parte da lateral esquerda do Palmeiras, só que na verdade o que aconteceu foi o contrário, como o Reece James não entrou, a função de ala que ele exerce no time do Chelsea, acabou sendo pro Cucurella. Então o time do Palmeiras estava totalmente feito para jogar para a esquerda, só que o Chelsea entrou para jogar na direita, então o Palmeiras ficou rendido no meio tempo. Então o Palmeiras, no caso, o Abel, só conseguiu ajustar isso quando voltou do intervalo. E cara, o primeiro gol do Palmer, você pode ver, o Emiliano Martinez tava tipo perdido em posicionamento. O Palmer tava sozinho. Ele deixou o Mikael de louco lá, tipo, entortou o Mikael, entortou o Giai. Na verdade, o Giai teve que fazer a dobra pro Mikael, porque o Mikael, cara, tomou mais um gol. E foi praticamente quase o gol do Yuri Alberto na final do Paulista, aquilo ali. Ele foi cortando e chutou exatamente no canto que a bola tinha que entrar, que era na direita do goleiro, bem no canto. Exatamente o gol do Yuri Alberto. Mesma coisa, defesa do Palmeiras rendida, a bola tinha que passar onde passou e o Everton não foi. Mas vamos falar um pouco mais dos medalhões, porque eu acho que o Palmeiras precisa de experiência. Cara, você vê os times do Brasil, a maioria é garoto jovem, vamos falar a verdade. É garoto jovem ou um cara, vamos falar assim, até que velho, que não tem tanta experiência, habilidade e tudo. O Palmeiras contratou, o quê? 60 milhões de euros em peça do ataque. Não contratou ninguém na defesa. Cara, Vanderlan, não deu. O Pedro Neto entortou o Vanderlan no Chelsea, sério. Era a Avenida Vanderlan na esquerda. Giai, eu acho uma ótima peça do Palmeiras. Um ótimo jogador. Mas vamos falar um pouco mais assim, tipo, o que tá precisando? Eu acho que tá precisando de uma pessoa que consegue orquestrar o time, que tem uma dominância, que é tipo assim, um cara experiente,
Um zagueiro experiente, talvez. Um zagueiro a mais experiente. Um lateral a mais experiente. Cara, você vê o Flamengo. O Flamengo tem o Alexandro, um puta lateral experiente. O Botafogo tem o Alex Telles. Aí você vê o Palmeiras. O Palmeiras tem o Gomes na zaga. Só que o Gomes tava expulso. E quem que você coloca no lugar? E, por exemplo, faltou experiência nesse jogo. A maioria era garoto, era pessoas novas, 25 anos, 26. Cara, o jogo de ontem contra o Chelsea foi um jogo que, assim, eu acho que faltou experiência também. Você olha lá o time do Palmeiras, não tinha um cara lá que você falava que tinha bagagem, vamos falar assim. Um cara que tava pra puxar o time, tinha liderança em si. Não tinha. Aí nessas horas eu me pergunto, por exemplo, o Jorginho. O Jorginho foi oferecido pro Palmeiras. O salário poderia ser alto e tudo, só que era um cara experiente. Será que ele chegando no elenco, ele não conseguiria organizar o time num momento como esse? O que que faltou? Pra mim, eu acho que faltou uma pessoa assim, tipo, umas duas peças assim de cara velho, experiente pra organizar. Cara, se tivesse esses dois a mais, com certeza ia ter tido um jogo diferente. Ia ter tido uma organização melhor no primeiro tempo, porque o time ia ter conseguido se acertar em campo e o Palmeiras conseguiria aproveitar melhor. O primeiro gol, eu acho que foi falha de marcação mesmo. Eu acho que eu coloco mais a culpa no Emiliano Martinez, que não conseguiu acompanhar direito o Palmer. E o Everton também, que falhou. E no segundo gol, a falha absurda do Everton, né? E sem contar o golaço do Estevão lá. Ele conseguiu empatar, né, no 1-1. Aquele golaço que ele chutou de direita e tudo. A bola baixa no travessão, bate na rede de baixo e sobra. Uma coisa linda, linda, linda. Pra mostrar como que o Estevão joga bola pro Chelsea. Vamos falar um pouco mais também do Cucurella. Mano, a raiva que eu passei com aquele Cucurella. Sério. Não deu aquela raiva. O cara literalmente batia em todo mundo, ninguém batia nada. Aquele juiz não dava cartão, não dava nada. Nossa, ele chegou uma hora, ele já tava com o amarelo. Ele chegou uma hora lá a tirar a chuteira do Alan de uma chegada que ele deu e o juiz não fez nada. É absurdo, absurdo. Aquele juizinho lá também tinha que ter dado uns amarelos a mais. Ficou faltando amarelo. O Palmeiras vai perder algumas peças, né? Estevão vai embora, o Rios vai embora, Rafael Veiga talvez vai embora. Eu acho que o Palmeiras tinha que contratar um meio campista, assim, um 8 de experiência mesmo. Um 8 que vai chegar assim com uma experiência absurda, bagagem internacional e tudo. Tem um conhecimento avançado, vamos falar assim, de tática. Um líder dentro de campo, tinha que contratar. E também uma ou duas peças a mais defensiva. Bruno Fux, obrigado. Um ótimo zagueiro e tudo. Só que aí já tem tipo o Mikael, que praticamente é a mesma coisa que você. Eu acho que tava precisando literalmente de um cara a mais lá no time. Um cara de experiência, um outro de bagagem que nem o Gustavo Gomes, um velho mesmo, tipo uns 34, 33 anos que jogou fora. E um lateral esquerdo bom mesmo, porque o Vanderlan também, tchau, obrigado, né? Vou falar a verdade. Na minha opinião mesmo, o Palmeiras acabou jogando mesmo, foi o segundo tempo. Primeiro tempo foi no lucro mesmo, tomou só aquele 1-0, mas time perdido, jogo feio. E o Abel também tá querendo muito se adaptar na escalação dos adversários e não tá querendo definir o estilo de jogo dele. Tudo bem, eu acho que às vezes é necessário fazer isso e tudo. Só que o Palmeiras parece que muitas vezes ele quer depender do estilo de jogo do adversário pra depois conseguir colocar o estilo de jogo dele. Pô, é muito estudo. E no fim o time fica tipo uma mista. Sem contar também que o Abel ele não acaba aproveitando o melhor de cada jogador. A gente tem o Vitor Roque, por exemplo. Cara, o Vitor Roque ontem tava jogando muito bem. Só que tava funcionando como um ponta. Uma pessoa que tava buscando a bola, indo pro ataque e voltando. Sabe, não era aquele jogador que literalmente tava conseguindo ficar na cara do gol pra fazer o gol, sabe? Eu acho que muitas vezes acaba faltando isso no time do Palmeiras, acaba faltando isso. O jogador tá sendo muito tático e tá sendo pouco aproveitado as características, que nem o Felipe Luiz falou. Eu tenho que fazer o estilo de jogo com os jogadores que eu tenho, não fazer o meu estilo de jogo e fazer os caras se adaptar ao meu. Tipo assim, se eu tenho um cara que é um 8 nato, eu vou fazer o 8 nato jogar como que ele tem que jogar. Eu não vou fazer porque eu acho melhor. Vamos lá então, Paulinho vai ser... Paulinho vai ser operado, né? Não tenho que falar disso. Com certeza vai voltar daqui uns 2, 3 meses. Parece que vai ser melhor a cirurgia que ele vai fazer. Vai ser uma reconstrução um pouco mais leve, mas só que tá precisando. Estevão indo embora, quem que vai repor? Será que o Palmeiras vai ficar dependendo ainda de Alan? Alan joga muito, lógico, mas tipo, não faz a mesma função que o Estevão. Estevão é um facilitador, né? Bom, mas é isso então. Muito obrigado a todo mundo que me acompanhou. Tamo junto, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até mais. Fui!